Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesse momento, nós vamos começar o nosso culto na escola, que é junto com a escola dominical, né? E eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias junto comigo no Salmo de número 51. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Salmo de número 51, versos 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós vamos nesse momento então fazer uma oração de confissão de pecados. Você aí na sua casa, sozinho ou junto da sua família, pode orar também nesse momento para pedirmos perdão pelos nossos pecados. Senhor, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que temos nessa manhã de podermos orar ao Senhor, de podermos buscar ao Senhor, ó Deus. Nós colocamos agora a nossa vida diante de Ti e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor tire de nós toda a transgressão, toda a iniquidade do nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, perdoa, Deus, aqueles pecados que nós sabemos que cometemos e aqueles também que são ocultos para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas e, ó Deus, faz com que nós possamos estar mais próximos de Ti, ó Deus, e nos livra, ó Pai, de pecarmos contra o Senhor. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora, então, irmãos, para um momento de intercessão. Como é de nosso costume, nós temos esse momento. Então, eu vou convidá-los para que ore ao Senhor nesse instante por todos aqueles pedidos que nós já temos conhecimento da nossa igreja. Nós temos recebido nos grupos de WhatsApp e também pelo nosso pastor alguns pedidos específicos. Então, aquele que você lembra aí na sua casa, você pode orar, você pode colocar diante do Senhor. E eu quero colocar aqui para que nós possamos orar essa questão dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Um momento que todos nós estamos passando juntos, um momento muito difícil, cada um com a sua dificuldade, cada um da sua maneira. Então, eu quero pedir para que a gente ore juntos nesse instante por todos aqueles que nós conhecemos da nossa igreja e também os filhos do Senhor espalhados por toda a terra. Vamos colocar também os nossos idosos diante do Senhor, pedir a Deus que os proteja nesse momento, que eles possam ter a sua saúde fortalecida, para que eles possam não pegar esse vírus e possam continuar firmes conosco, junto todos nós, Vamos continuar orando também pela liderança da nossa igreja, pelo nosso pastor Guilherme, pelo pastor André, pelas suas famílias e por todos aqueles que, junto deles, compõem o conselho da nossa igreja também. Antes da oração, eu quero ler aqui com os irmãos um texto no Salmo de número 4, verso 1. Salmo de número 4, verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, é isso que nós vamos fazer nesse momento, pedir a misericórdia do Senhor por esses pedidos e com a certeza no nosso coração que o nosso Deus está nos ouvindo e irá nos atender conforme a vontade dEle. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós colocamos agora nesse momento os pedidos de oração que nós temos na nossa igreja. O Senhor conhece, ó Deus, em particular cada um, e nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, por todos os idosos da nossa igreja, por todos aqueles que carecem, ó Pai, de uma intervenção do Senhor em suas saúdes, ó Deus, os enfermos, que o Senhor possa ter misericórdia da vida de cada um, fortalecer, ó Deus, nesse momento cada um, e que a Tua graça possa estar sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos também a liderança da nossa igreja. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do pastor Guilherme, a vida do pastor André e de todo o conselho, ó Deus, que forma
essa liderança da IPNH. Que o Senhor possa abençoar cada um, abençoar as suas famílias, e que nesse momento, ó Deus, onde estamos separados nas nossas casas, nós possamos, ó Deus, continuar estarmos juntos, ó Pai, através dos meios que nós temos, e que cada um, ó Deus, possa colocar as suas vidas na Tua presença e possa continuar na dependência do Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu coloco também de uma maneira muito especial, ó Deus, esse momento de pandemia mundial que nós estamos passando, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa abençoar a nossa saúde física e emocional, ó Pai. Que cada um de nós possamos, ó Deus, encontrar o alento necessário no Senhor, ó Pai. Esteja com cada família, ó Deus, com cada necessidade. Coloco também diante do Senhor os profissionais da área da saúde, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa proteger, ó Deus, cada um. Ó Pai, em nome de Jesus, eu coloco também os comerciantes, ó Deus, e os autônomos da nossa igreja e das nossas famílias, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um, ó Pai, que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, e que o Senhor possa continuar sustentando cada um. É o que te pedimos nessa hora e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, irmãos, vamos passar para um momento de louvor e logo após a palavra está com o pastor Guilherme. Bom dia a todos, que a graça do Senhor Jesus possa estar aí na sua casa, com você. Gostaria que nesse momento você convidasse todos os seus familiares para irem para diante da TV, do computador. Eu não sei como você está acessando esse culto nessa manhã, mas gostaria que você reunisse a sua família para juntos invocarmos o nome do Senhor, adorando por meio das canções, ouvindo a palavra, tendo acesso ao Senhor por meio da oração, isso em comunidade. Nós estamos cada um no seu cantinho, na sua casa, mas o corpo do Senhor, ele é indestrutível, porque é uma conquista que Jesus Cristo fez ali na cruz. Então, nesta manhã, reúna a sua família e vamos juntos adorar a Deus. Vamos dizer assim, ó. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a Deus, o seu gozo inunda o meu ser. Quando eu adoro a Deus, Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão. Essa é a razão porque eu digo que quando eu adoro a Deus. Podes adorar. Podes adorar a Deus. Podes adorar a Deus. Basta invocar. Basta invocar seu nome.
podes adorar a Deus. Diga, Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão. Essa é a razão porque eu digo: vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Quando eu adoro, quando eu adoro a Deus, podes adorar, podes adorar a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Em casa você vai declarar que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mais uma vez. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo, Deus. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Diga, teu amor não falha. Diga com fé, teu amor não falha.
falha. Mais uma vez. Teu amor não falha. E a nossa última canção dessa manhã diz: eis-me aqui outra vez diante de ti, eu abro meu coração. Abra o seu coração aí onde você está e receba de Deus. O Senhor quer falar contigo daqui a pouco por meio da palavra. Então cante essa canção conosco. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos do início. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Diga: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos mais uma vez me derramar. Diga: me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, nesta manhã, esse é o nosso desejo, nos derramar na tua presença, colocar, ó Deus, as nossas angústias e aflições diante do Senhor. Muito obrigada, Deus, porque nós estamos sim limitados pelo espaço, mas o Senhor não. O Senhor está na nossa casa, o Senhor está pertinho de nós, e o Senhor, ó Deus, fala conosco de forma pessoal. Muito obrigada, Senhor, porque a única barreira de separação que tínhamos era o nosso pecado imperdoável, capital, mas que foi pago por Jesus Cristo. E então, por causa desse pagamento, o Senhor está conosco agora, pertinho de nós. Louvado seja o teu nome, ó Deus,
porque nós temos acesso à Tua presença. E porque o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, porque a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio do louvor e da adoração. E sabendo disso, ó Deus, é que o nosso coração se alegra, porque não há circunstância externa que possa modificar o que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, que é o nosso acesso à Tua presença, Senhor. E que nesta manhã, em nome de Jesus, o nosso coração ouça a voz do Senhor, que o nosso coração ouça a voz do Senhor e tão somente a voz do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, bom dia. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Hoje, nesse nosso culto matinal, eu quero convidá-los a que os amados abram comigo suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu vou fazer uma leitura do versículo 1 até o verso de número 7. Trarei uma rápida devocional nessa manhã, à luz desse texto de Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Carta à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Queridos, a carta de Jesus, por meio do apóstolo João, à igreja de Éfeso, como bem é retratado aqui no livro de Apocalipse, ela é uma carta, sem sombra de dúvida, bastante significativa. Não há tempo para a gente discorrer todos os pormenores que englobam o livro de Apocalipse, mas eu gostaria de trazer algumas ideias nessa manhã, e quero desafiá-lo nesses dias nos quais nós vivemos um momento de reflexão, para que nós possamos, cada um de nós, como igreja do Senhor, pensar sobre a nossa grande responsabilidade que temos como servos, como crentes, numa geração caída e tão distante do Senhor. Queridos, o livro de Apocalipse, ele traz diversos detalhes, e eu quero destacar, a princípio, se você prestar atenção, nos capítulos 2 e no capítulo 3, há uma narrativa de cartas que são endereçadas para 7 igrejas. Nós entendemos, de um modo geral, que essas 7 cartas, elas são, portanto, representativas, e o livro de Apocalipse ele pode ser dividido assim, em vários blocos de 7. Daí nós podemos entender que o período que este livro aponta e representa tem a ver com a primeira, a segunda volta de Cristo Jesus. Daí nós podemos entender que essas cartas que são escritas para essas 7 igrejas,
que ficavam todas elas na Ásia Menor, o que hoje ficaria na Turquia. Elas, portanto, são cartas representativas. O número 7 aqui representa a ideia de totalidade, de algo completo. Portanto, essas igrejas aqui, cada uma delas com as suas devidas características, elas são a representação clara do que a igreja cristã iria representar da primeira à segunda volta de Cristo Jesus. Daí então, pensando de maneira bem específica aqui, na igreja de Éfeso, nós podemos perceber e encontrar que as características com as quais essa igreja tinha, são características que nós podemos perceber em toda a cristandade, ou todo o período da cristandade, bem como nos nossos dias. Daí a pergunta que a gente deve fazer é que igreja, ou quais características a gente tem? Quais são os pecados que essas igrejas tinham, que nós temos e nos quais devemos nos arrepender? Daí então, de maneira mais direta e simples, eu quero me dedicar de forma mais exclusiva à igreja de Éfeso. Como eu disse, o livro inteiro traz inúmeras recomendações e conceitos profundos para o nosso coração, mas nessa manhã, de maneira mais específica e rápida, eu quero pensar com os irmãos aqui, à luz de Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Espero que isso tenha ficado claro para você. Daí então, o que essa igreja representa é aquilo que seria visto e encontrado em inúmeras igrejas nesse período da primeira à segunda volta de Cristo. Observe comigo, portanto, a leitura do texto aqui de Apocalipse. Eu vou fazer aqui algumas ressalvas e quero que você preste atenção num profundo detalhe que o texto nos diz. Versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Para cada uma dessas igrejas, Cristo se apresenta de um modo, de uma forma específica, tentando levar aquela igreja a perceber uma característica sua, que tem a ver com aquilo que ele vai descrever daquela igreja. Esse primeiro versículo, portanto, nos mostra que essa carta é endereçada ao anjo daquela igreja. Há inúmeras perspectivas do que seria o anjo, mas de maneira mais simples, eu quero entender e parto do pressuposto que aqui se refere ao responsável por aquela comunidade, por aquela igreja. Portanto, ao pastor ou ao líder da igreja de Éfeso. Lembrando que essa igreja tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Daí então o texto diz que Cristo se descreve para aquela igreja como sendo aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você observar no capítulo 1, lá existe uma definição clara de quem são essas 7 estrelas e quem são esses 7 candeeiros de ouro. Veja então aqui no capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva, lã, como neve, e olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas,
e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Por ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Portanto, o texto, de maneira já direta, ele demonstra quem são as 7 estrelas e quem são os 7 candeeiros de ouro. Portanto, os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 estrelas, portanto, são os 7 anjos, que no caso específico aqui, eu estou partindo do pressuposto que são os líderes daquelas igrejas, os seus responsáveis por aquelas comunidades. Interessante, queridos, que essa descrição de Jesus para a igreja de Éfeso é bastante significativa. Quando ele diz que ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, Cristo não apenas quer dizer que ele tem o domínio dos seus líderes e o domínio da igreja. É significativo aqui, nesse verso, que Cristo quer se descrever como aquele que de fato sabe o que se passa dentro das suas comunidades. Ele consegue ver, consegue perceber, consegue enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar com nossos olhos. Ele consegue ir além e consegue ver no íntimo do coração das pessoas. Ele consegue perceber o íntimo dos seus líderes. É, portanto, por essa razão que ele se descreve como aquele que conserva as 7 estrelas, ou 7 anjos, ou 7 líderes responsáveis por aquela igreja, ou por aquele que conhece as suas igrejas, porque ele anda no meio das igrejas. E volto a dizer, apenas para que você não possa esquecer, que essas 7 igrejas são a representação clara, daí o número 7 total das igrejas da primeira à segunda volta de Cristo Jesus. Nós vamos perceber, a partir do verso 2, que é fácil entender que essa descrição de Cristo tem a ver com aquilo que ele vai retratar na igreja de Éfeso. Pois aqui, irmãos, ele vai mostrar características positivas dessa igreja e características negativas dessa igreja, de forma bem específica, apenas uma relacionada à igreja de Éfeso. Eu quero então que você preste atenção comigo aí no versículo 2 em diante. Diz o texto: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. O versículo 6 nos traz outra característica positiva. O texto diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Cristo diz isto, porque lá no primeiro versículo ele diz: eu sou aquele que ando no meio dos 7 candeeiros. Eu sou aquele que tenho nas minhas mãos as 7 estrelas. Então, como eu acabei de dizer, Cristo se descreve não apenas como aquele que tem o domínio da liderança, que tem o domínio da igreja, mas aquele que consegue ver, perceber, conhecer de fato e de verdade aquilo que está no coração. Muitas e muitas vezes, a gente numa comunidade, numa igreja, num grupo, a gente só consegue ver os grandes movimentos. A gente acha que tudo está indo muito bem, porque as igrejas
elas estão cheias, porque elas têm muitos membros, porque as questões funcionam naturalmente. Mas Cristo, Ele vê além. E porque Ele vê além, no caso específico aqui da igreja de Éfeso, Ele então aponta elementos positivos. Essa igreja foi uma igreja muito bem doutrinada. Ali, portanto, o apóstolo Paulo fundou aquele trabalho. Ali passou Timóteo naquela comunidade. Ali tudo indica que também o apóstolo João. Então é uma igreja que foi bastante fundamentada, era uma igreja que doutrinariamente era uma igreja bem estabelecida. É por isso que o texto nos deixa claro que de maneira positiva era uma igreja que tinha perseverança. E essa perseverança estava atrelada ao fato de que eles não podiam suportar homens maus, puseram à prova aqueles falsos apóstolos. Nunca se esqueça, queridos, de que esta característica de apóstolo é algo restrito àquele grupo lá que Cristo chamou. Aqueles homens, sim, eram os apóstolos. Eles tinham umas características específicas. E entre tantas exigências, eles acompanharam o trabalho de Jesus. Eles tinham uma responsabilidade específica. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja, ou a cristandade, ela foi fundamentada exatamente com o trabalho de profetas e apóstolos. Esse ministério se encerrou, esse ofício não existe mais. Daí então, na igreja de Éfeso, apareceram falsos apóstolos. Mas aquela igreja era uma igreja bem doutrinada, como eu disse para os irmãos. E por causa disso, eles conseguiam perceber, eles conseguiam identificar exatamente o que as pessoas ensinavam e falavam. Eles tinham todas as competências necessárias para perceber quando alguém estava dizendo algo que não estava de acordo com a palavra dos apóstolos. O texto nos diz que eles então acharam esses falsos apóstolos mentirosos, e de fato eram. O texto nos diz também que eles tinham perseverança e suportaram provas por causa do nome de Jesus. Portanto, era uma igreja que, tudo indica, que experimentou também perseguição e luta, mas mesmo assim continuou firme no Senhor e não deixou se esmorecer. E o texto continua dizendo que eles também odiavam as obras dos nicolaítas. É difícil descrever quem são os nicolaítas, mas de um modo geral, alguns estudiosos entendem que este grupo era influenciados, portanto, por uma forma de pensar que entendia que era possível viver o cristianismo e, ao mesmo tempo, viver os elementos mundanos. Portanto, esses nicolaítas eram indivíduos que viviam duas realidades. Eles eram pessoas que viviam o cristianismo, mas ao mesmo tempo vivia a vida profana, promíscua, imoral das festas pagãs, romanas e gregas. Daí então o texto está dizendo de que Cristo elogia essa igreja, porque eles percebiam que tais condutas, que tais práticas não eram favoráveis e não agradavam ao Senhor. Daí então, meus queridos, nós percebemos que Cristo aponta elementos positivos, e o que ele descreve aqui, de fato, é algo louvável, no qual o nosso coração também deve ansiar e também deve desejar. O nosso grande desafio como homens e mulheres de Cristo é estarmos bem fundamentados na palavra, para que nós tenhamos maturidade, para que possamos discernir o que é certo do que é errado, para que não sejamos, como diz o próprio apóstolo Paulo, sermos levados como meninos para qualquer evento de doutrina. É preciso que a gente tenha compreensão daquilo que Deus espera de cada um de nós. Daí, nesta comunidade, temos empenhado tanto para que os irmãos compreendam o que é a doutrina
bíblica, a doutrina dos apóstolos, para que, estando bem fundamentados, nós, de fato, possamos não ser distraídos e nem tampouco enganados por ventos de doutrinas. E a gente vive nos tempos que há todo vento de doutrina, e não sejamos, portanto, iludidos e enganados. Portanto, de maneira específica nesse texto, Jesus está dizendo que a igreja de Éfeso era uma igreja louvável, porque era uma igreja que doutrinamente era estável, equilibrada, era uma igreja bem fundamentada, era uma igreja que se manteve firme apesar das perseguições e apesar dos dissabores daquele momento. E era uma igreja que não permitia e que não permitiu, nesse contexto, que doutrinas estranhas adentrassem a comunidade, ao ponto do texto dizer que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Mas o texto nos aponta um aspecto negativo, e eu quero te fazê-lo pensar, porque talvez seja esta uma atitude também muito comum nos nossos dias. Nós podemos, às vezes, nos gabar, ou nos gabarmos de sermos uma igreja bem doutrinária, o que é extremamente positivo, a gente percebe no texto. Mas há algo no qual o nosso coração também precisa se voltar. O versículo 4 diz assim, Jesus aponta para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Não é tão simples entender exatamente o que seria este abandono do primeiro amor. Há quem vai pensar e dizer que tem a ver com os relacionamentos e provavelmente tem a ver com o abandono dos relacionamentos amorosos ou fraternais entre os irmãos no meio daquela comunidade, que tenha diminuído com o passar do tempo. Mas eu penso e eu entendo que há uma forma melhor de se entender o que esse verso quer nos propor aqui. E eu quero então que você pense comigo em relação a isso. Queridos, da fundação dessa igreja pelo apóstolo Paulo, até o envio dessa carta aqui, já escrita por meio do apóstolo João, da fundação dessa igreja até essa carta, se passaram pelo menos 40 anos. 40 anos é um tempo razoável e, naturalmente, existe muitas mudanças em qualquer comunidade. O apóstolo Paulo já tinha fundado aquela igreja, já tinha sido, com todas as probabilidades, ceifado por causa do evangelho, já estava morto. João provavelmente era o último dos apóstolos ainda vivo, já estava no final do primeiro século, já tinha havido ou começado as perseguições promovidas pelos romanos. Uma geração nova estava naquela igreja, ou pessoas novas estavam naquela comunidade. Então, a maneira mais lógica de pensar esse verso é quando nós olhamos esse abandono do primeiro amor, pensando de que há um distanciamento da primeira para a segunda geração, num elemento fundamental que tem a ver com o fervor. Entendo, a igreja de Éfeso não era uma igreja que se perverteu doutrinariamente, como vai acontecer com outras igrejas aqui. Cristo está dizendo de que era uma igreja que ainda se mantinha firme, fundamentada doutrinariamente. Mas percebam, aquela geração que agora recebe esta carta, era uma geração que não tinha o mesmo fervor, a mesma disposição, o mesmo anseio, a mesma motivação dos primeiros membros ou os pioneiros daquela igreja. Para que não fique
difícil de você entender, vamos pensar aqui de maneira mais prática, para que você possa entender o que eu quero propor. Eu quero trazer 2 exemplos. O primeiro deles, um exemplo comum de pessoas que são encontradas pelo Evangelho. Normalmente, quando isso acontece, nesses primeiros momentos, há um grande interesse e uma grande vontade, uma grande disposição de que essas pessoas têm de levar o Evangelho e de viver intensamente com o Senhor. Há um anseio profundo delas lerem a Escritura, de orarem, de propagarem o reino. Elas têm sempre uma ousadia e uma coragem de testemunhar do Evangelho. Com o passar do tempo, influenciado muitas vezes por outras pessoas desmotivadas, desanimadas, desencorajadas por grupos que começam a colocar dificuldades demais, essas pessoas começam a esmorecer. Elas não perdem a fé, elas não perdem as suas convicções, mas não trazem mais a mesma disposição nos seus corações. É nesse sentido que eu percebo que Cristo está dizendo que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Portanto, são pessoas que deixaram com o tempo o fervor, a disposição, a motivação intensa de servir a Deus. Lembre-se, como eu acabei de dizer, da fundação dessa igreja para esta carta, se passaram pelo menos 40 anos. Um outro exemplo que também podemos citar são exatamente no próprio casamento. Muitas e muitos casais, depois que o tempo passa, eles continuam cumprindo todos os seus deveres conjugais. Mas muitos deixam que os seus corações percam também o fervor, percam também a motivação. E naturalmente, ainda que tudo esteja no seu devido lugar, ainda que se honrem os votos, se perde a paixão ou se perde a motivação. É por isso, irmãos, que eu disse no começo dessa devocional, que Cristo, ao se apresentar para a igreja de Éfeso, se apresenta como aquele que conhece, que vê, que percebe algo que vai além. Percebo que Cristo está condenando aquela igreja por um pecado não visível, por um pecado que não se dá para perceber facilmente, porque o texto deixa bem claro de que era uma igreja louvável, porque nela havia fundamentação doutrinária, porque é uma igreja que não deixou se esmorecer, apesar das perseguições, ou seja, é uma igreja que ainda e continuou mantendo a sua fé, apesar das perseguições. Mas lá por dentro, no seu coração, o seu fervor já não era mais o mesmo. A sua disposição não era mais a mesma. Daí então, é preciso que nós, como igreja do Senhor Jesus, como uma igreja que tem plena consciência de que tem sido bem doutrinada, uma igreja que compreende que está bem fundamentada, mas que também é necessário entender que dentro de nós é preciso reacender a motivação, é preciso reacender o fervor, o interesse de viver para Cristo acima de qualquer outra coisa, de percebermos de que a vida cristã, ela deve ser fervorosa e intensa. E aqui eu não estou pensando em nada além do que um coração aquecido por Deus. Não estou pensando em elementos ou fórmulas externas, mas eu estou pensando num coração aquecido, desejoso, que compreende a razão por que existe, alguém que compreende diariamente, que vive para Cristo, como um peregrino. Portanto, é voltar a viver intensamente o Evangelho, viver intensamente a ação de Deus em nós. E aí então, Jesus Cristo faz uma séria advertência àquela igreja. Lembra-te, pois, de onde caístes.
Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O texto, então, faz uma severa advertência para aquela igreja e que serve para cada um de nós nesse dia. Lembra-te, pois, de onde caístes. A ideia do texto é: comece ou tenha a coragem, a honestidade de dar ou refletir e ir lá na tua história e pensar do momento da tua caminhada cristã que você começou a esmorecer, que você deixou de amar ao Senhor como você deveria amá-lo, que você permitiu que as pessoas desanimadas que estavam ao seu redor também gerassem no seu coração um desânimo profundo, de que você então começou a se esquecer de que a coisa mais importante na vida é viver como um discípulo de Cristo. A ideia básica é esta: lembra-te, pois, de onde caístes. Onde começou o seu desânimo? Onde começou o esfriamento do seu coração? Quando foi que você começou a se distanciar da vivência fervorosa, intensa com o Senhor? O texto diz: arrependa-te. Queridos, arrependimento é algo que não pode ser confundido com remorso. Pois o arrependimento, ele passa por etapas, e essas etapas, elas precisam ser cumpridas para que haja um arrependimento. Uma primeira etapa que precisa vir à nossa mente é que todo arrependimento, ele traz um elemento intelectual, racional, ou, em outras palavras, arrependimento traz um elemento de consciência. Eu não posso me arrepender daquilo que eu não tenho consciência. O arrependimento, ele passa por uma clareza, por uma consciência de que eu tenho, de que alguma coisa eu fiz de errado. Portanto, Jesus está dizendo: tenha consciência de onde você caiu, de onde você começou a não mais a caminhar como se espera de um crente. Mas também o arrependimento passa por uma segunda etapa, que envolve o elemento sentimental, ou de sentimentos, ou as emoções. Quando a gente tem consciência de que alguma coisa está errado, o nosso coração, ele é levado à tristeza. Você lembra de uma palavra de Jesus, que ele disse que bem-aventurados são os que choram? O chorar ali não tem a ver com qualquer choro, mas tem a ver com um choro de contrição, um choro de compreensão do seu próprio pecado, um choro de consciência. Portanto, o arrependimento, ele tem a ver com esse elemento intelectual, de consciência, mas também com o elemento da emoção. Se pararmos aqui, é apenas um remorso. É por isso que o arrependimento tem um terceiro elemento, que nós chamamos de elemento volitivo, que tem a ver com a vontade. Portanto, o arrependimento, necessariamente, ele passa pela consciência, ele passa pelas emoções tocadas, mas ele passa também pela disposição de voltar. A vontade, ela é modificada, e o coração, portanto, é transformado. Nesse caso, Cristo está dizendo: olha, eu tenho contra você que abandonou as tuas primeiras práticas, o teu amor e o teu fervor por Cristo e pelo Evangelho. Então ele está dizendo: olha, pare para pensar onde foi que você caiu, quando foi que você começou a distanciar-se desse fervor. Ele diz: tenha consciência disto, se entristeça por isso e volte. Pois aqui Cristo faz uma ameaça: volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Queridos, é preciso que eu e você compreendamos uma verdade fundamental. Cristo é o único que fecha igrejas locais. A Escritura diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja,
Mas entendo a igreja nessa perspectiva que Cristo está dizendo, a igreja no seu universo, no seu aspecto universal. A igreja, que é o povo, que são pessoas, vai perdurar até que Cristo volte. É fácil perceber que, próximo à volta de Jesus, talvez o número da cristandade esteja bem reduzido, mas nunca vai faltar testemunhas de Jesus. A igreja nunca fechará suas portas. Agora, entendo que quando o texto se refere, está pensando aqui numa igreja local, numa igreja específica, na igreja de Éfeso. Esse tipo de igreja, sim, fecha portas. Só para ter uma ideia, a igreja de Éfeso não existe mais. Ela ficava, portanto, na Ásia Menor, na Turquia. E hoje a Turquia não é mais um país cristão, é um país islâmico. Daí, então, a ameaça de Cristo, porque ele diz que moverei do seu lugar o seu candeeiro, o capítulo 1 diz que o candeeiro é a igreja, é o povo, então ele vai mover essas pessoas de lugar. E aqui podemos pensar em muitas formas, apenas mover no sentido de retirar, de levar essas pessoas para a eternidade, ou permitir que essa igreja vá minguando ao ponto de deixar de existir. Mesmo aqueles que pensam nessas obras como um amor fraternal, nesse sentido, é preciso entender que o nosso amor, a nossa devoção, o nosso fervor, a nossa disposição por Cristo, nos move a amar uns aos outros, profundamente. Então, ter um coração fervoroso a Cristo Jesus, a compreensão de que somos discípulos, nos motiva a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. E é natural que a nossa diminuição do fervor de Cristo também faz com que o nosso amor uns pelos outros diminua. Esta é a razão porque muitas comunidades, elas deixam de existir. Portanto, Cristo está dizendo, ainda que haja elementos corretos naquela comunidade, ainda que haja um elemento doutrinário correto, é preciso, portanto, um elemento do fervor, da motivação, da disposição, do interesse profundo de continuar vivendo diariamente uma vida amando a Cristo profundamente. E aí o texto encerra dizendo, quem tem ouvidos, versículo 7, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida, que foi, portanto, arrancada do jardim e transportada para esse paraíso de Deus, lá em Gênesis, ela é representação da vida eterna. Da vida eterna. Lá, portanto, ela representava um sacramento. Adão e Eva comiam daquele fruto, e lá então eles representavam a vida eterna prometida a eles. Quando eles pecaram, porque de fato não tinham a vida eterna, e morreram, eles foram banidos daquela árvore. Essa promessa, portanto, é dada ao vencedor, aquele que ouve a palavra de Deus, que compreende o chamado do Senhor. Essa palavra que diz, é preciso sim ter uma fundamentação doutrinária correta, é preciso sim se manter firme, apesar das lutas e provações, mas também é necessário viver e ter um coração fervoroso, um coração que ama ao Senhor, que ama o Evangelho, acima de todas as coisas, e que vive como um peregrino, e que pauta todas as demais coisas à luz deste amor, dessa disposição. O texto diz que o privilégio que foi tirado de Adão e Eva é dado, portanto, a estes que ouvem a palavra de Deus. Interessante, queridos, que no livro de Apocalipse, a palavra utilizada para árvore da vida, ela é uma palavra que pode ser traduzida como madeira da vida, porque a palavra utilizada é a mesma palavra que é usada para referir-se à cruz de Cristo. Portanto, na eternidade, essa árvore da vida é a representação do próprio Cristo e daquilo que Cristo fez por nós.
Por isso Cristo está dizendo que ao vencedor é dado de alimentar-se de algo que representa a coisa mais gloriosa que qualquer ser humano pode ter e experimentar, algo que está acima de qualquer questão desta vida, que é a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, eu convido você a refletir nessa manhã e a pensar de maneira simples, onde está a tua espiritualidade? Qual é o lugar de Cristo no teu coração? Não basta, meu irmão, apenas ter os conceitos corretos. É preciso ter uma prática correta. É preciso ter um coração correto. É preciso ter as motivações corretas. É preciso ter fervor. É preciso viver acima de qualquer coisa e acima de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, para o amor e para a glória de Jesus. Portanto, se nessa manhã você se encontra como alguém que abandonou o primeiro amor, é tempo de você refletir de onde você caiu, se arrepender e voltar. E ao voltar, você tem a promessa de que você vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que coisa gloriosa. Veja que promessa gloriosa Deus tem para o seu povo, que Deus tem para você nessa manhã. Portanto, meu irmão, olha para o seu coração, veja o que está dentro de você, pois Cristo, como eu disse, não vê apenas o que é externo, Ele consegue sondar, Ele consegue ver o que se passa dentro de nós. Portanto, devemos buscar e caminhar em direção ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você tenha um dia abençoado e fortalecido pelo Senhor. Vou fazer uma oração. Convido você aí na sua casa a fechar os seus olhos e orar comigo nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos achegamos à presença do Senhor, gratos a Ti pela Tua palavra, que nos desafia, ó Deus, da necessidade que o nosso coração se volte para Ti, que as nossas motivações estejam sempre no lugar e na pessoa certa, que é Cristo Jesus. O texto não nos diz que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos sonhar, que não devemos projetar, que não devemos guardar recursos, mas o texto nos deixa bem claro de que o elemento essencial e principal e primordial de nossas vidas deve ser Cristo, deve ser o Evangelho. E eu sei, ó Deus, que muitos crentes, no decorrer da sua caminhada cristã, vão ficando desanimados, esmorecidos, por causa das lutas aqui e acolá, por causa da convivência de pessoas desanimadas dentro da igreja. Portanto, eu peço que Teu Espírito Santo, ó Deus, aplique essa palavra no coração de cada um desses irmãos, para que seus corações sejam de novo motivados, levados, ó Deus, a viver uma vida cristã intensa, fervorosa, desejosa de viver a Ti acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Portanto, aqueça o coração do Teu povo. E de um modo bem específico, ó Deus, eu peço pela Igreja Presbiteriana do Novo Horizonte, aviva, ó Deus, o coração de cada membro desta comunidade. Lembra de cada um, ó Deus, que está desmotivado, que está desanimado, que está cansado, que tem se perdido na caminhada, ó Deus, e que não tem compreendido o elemento essencial da vida, que é Cristo Jesus. Aqueça os seus corações, aviva a Tua obra, desperta o Teu povo, e nos faça viver de forma externa e de forma interna, de maneira que honre e glorifique ao Senhor. Portanto, derrame sobre nós o Teu poder e da Tua graça, ó Deus, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo e vivo de Deus, estejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenham todos um bom dia.
Irmãos, então nesse momento nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos começar então com os aniversariantes da semana. Nós vamos colocá-los na presença do Senhor nesse momento, fazer uma oração por eles. E antes disso, eu quero ler aqui com os irmãos o Salmo de número 118. Salmo de número 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que seja realmente um dia de alegria, né? Mesmo não podendo fazer festas, mas que você realmente possa comemorar com a sua família, aqueles que estão junto de você dentro da sua casa, que possamos estar felizes nesse dia, por termos o dom da vida, por termos tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, e que seja realmente, de fato, um dia de agradecermos ao Senhor, de celebrarmos a nossa vida, pelo privilégio que nós temos de estarmos vivos e podemos agradecer a Deus. Então, vamos fazer uma oração por essas pessoas. Senhor, nesse momento nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada aniversariante dessa semana. Nós te damos graças, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa realizar os sonhos, ó Deus, conforme a vontade do Senhor, e que toda a vida, ó Deus, deles seja pautada, ó Deus, no Senhor. Que o alvo, ó Deus, da vida deles possa ser o Senhor, e que o Senhor possa os sustentar, ó Deus, em todas as áreas das suas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de termos vida. Obrigado a Deus, porque tudo, ó Deus, que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor, ó Pai. Então, que o Senhor possa nos abençoar, abençoar cada aniversariante, que possa se alegrar no dia do seu aniversário, que tenha o coração grato ao Senhor por tudo. É o que te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, eu vou passar para o pastor Guilherme, onde ele vai conduzir na nossa aula dominical. Olá, irmãos, bom dia. Quero saudar todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, novamente. E quero, nessa manhã, trazer algumas informações, algumas ideias de um tema bastante importante para a nossa convicção cristã. Na semana passada, nós começamos a estudar aqui a soteriologia reformada. É claro que quando pensamos nas doutrinas da salvação da teologia reformada, elas vão muito além daquilo que estamos tratando aqui. Mas iremos acompanhar algumas ideias ou uma sequência de que foi conhecido na história como sendo os 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos foram, portanto, estabelecidos para combater os 5 pontos do arminianismo. E dessa forma, nós começamos na semana passada a estudar esse assunto. Cremos de que, naturalmente, a Escritura nos aponta para estas verdades. É preciso entender, queridos, de que a Escritura ela é um texto sagrado, mas um texto que requer, portanto, interpretação. Nós nos aproximamos do texto e nós, então, interpretamos essa passagem e a nossa interpretação, ela gera o que nós denominamos de teologias. Portanto, as teologias são os diversos óculos pelos quais nós usamos para interpretar o texto. Podemos afirmar que existem muitos óculos por aí, como, por exemplo, a teologia católica romana, temos a teologia luterana, a teologia anglicana, nós temos a teologia pentecostal, a teologia neopentecostal e temos a teologia reformada. Nós, presbiterianos, entendemos de que esta é a melhor forma de se interpretar o texto e é o melhor resultado daquilo que a Escritura estabelece.
Daí então reafirmamos e somos convictos desta doutrina e nós a afirmamos. E nessa manhã, quero relembrar a você daquilo que começamos a tratar na semana passada. Nós começamos na semana passada dizendo de que a Escritura aponta claramente para uma total incapacidade humana, o que na teologia é denominada de depravação total ou de total depravação. Quando na teologia reformada se afirma que o homem está numa total depravação ou numa total incapacidade, aponta para o fato de que o pecado original, alastrou-se pela humanidade, chegou nos nossos dias, e esse pecado alastrou-se por todas as faculdades humanas. Podemos dizer que o pecado ele tem um caráter absoluto, e não é apenas retratado em atos, mas antes mesmo dos atos, o nosso coração, ele está maculado, as nossas motivações. Daí podemos afirmar, como afirmamos na última semana, e apresentamos diversos textos, de que a natureza humana ela é inclinada, e completamente inclinada para o pecado. Por isso, nós chegamos à conclusão, e afirmamos na semana passada, que não há o livre-arbítrio. Entendam, e não se esqueçam, de quando nós afirmamos o livre-arbítrio, não queremos dizer que o homem não tem liberdade. Sim, o homem ele é livre dentro da sua própria esfera, dentro da sua própria natureza. Nós fazemos diversas escolhas, mas não temos mais a capacidade de escolhermos o bem no sentido espiritual, no sentido de Deus, sem que haja uma interferência. Portanto, a Escritura nos diz que o pecado de Adão foi imputado à humanidade, e esse pecado trouxe a culpa e a corrupção. E ao trazer a culpa e a corrupção, naturalmente incapacitou toda a humanidade por si mesma de aproximar-se de Deus. Portanto, afirmamos de que não há o livre-arbítrio, ou esta capacidade do homem por si mesmo, sem que haja uma ação direta de Deus, dele escolher ou decidir-se por Deus. O pecado, ele domina o coração do homem, cegou, o matou, o escravizou e o impossibilitou de aproximar-se de Deus por conta própria. Portanto, afirmamos o que chamamos da total depravação ou da depravação total. O homem se encontra num estado de total incapacidade. Aí, queridos, como eu disse na última semana, para que o nosso coração não entre no desespero, nós não podemos perder de vista que a teologia reformada nos aponta um caminho. E esse caminho tem algumas etapas fundamentais. Ela passa pelo que veremos hoje, chamada de eleição incondicional. Ela nos aponta para uma ação de Deus, no qual compreendemos de que existe uma graça que vem sobre nós. Há, portanto, um chamado da parte de Deus em relação a nós, e há uma ação de Deus que nos age, nos fazendo permanecer nessa caminhada. Portanto, estamos apenas no segundo ponto. E eu quero, então, brevemente, nesta manhã, tratar do que nós conhecemos como eleição incondicional. Portanto, os demais pontos que iremos tratar é a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. E convido você, portanto, a caminhar nesse processo. Queridos, a eleição incondicional, ela é, portanto, o elemento posterior à doutrina da total depravação. Muitas pessoas, elas pensam que foi este o assunto mais tratado por João Calvino, por exemplo. Mas, na verdade, não.
Só para ter uma ideia, Martinho Lutero tratou desse assunto e desse tema. Antes dele, Agostinho. O fato é que a eleição incondicional, a ação de Deus de maneira direta, é algo que os reformadores compreendiam de maneira muito clara. Isso só é questionado já no século seguinte, exatamente pelos arminianos. Isso não quer dizer que todo mundo compreendia do mesmo modo, da forma clara, mas o conceito e a doutrina era algo muito consensual entre os reformadores. Portanto, o conceito é muito claro. No primeiro degrau, nós chegamos à conclusão de que o homem está numa total depravação. Se a Escritura diz que o homem está morto, que o homem está cego, que o homem ele é naturalmente ignorante, ele não consegue por si mesmo se habilitar, portanto, ele não pode aproximar-se de Deus sem que haja uma intervenção direta de Deus. E essa ação direta de Deus começa pelo que nós denominamos de uma eleição incondicional. Isso significa que a eleição de Deus, ela não está atrelada a qualquer condição que Deus observa no homem, ou que Deus vê no homem. Se Deus colocasse sobre mim ou sobre você qualquer condição para que ainda assim pudéssemos ser salvos, é natural que nenhum de nós conseguiria se salvar. Se a eleição estivesse atrelada aos teus atos, à tua bondade, estivesse atrelada, por exemplo, a alguma atitude que se esperasse de você, meu irmão, você não seria salvo, porque naturalmente a tua natureza inclinada para o pecado te impediria de fazer o bem ou de continuar fazendo o bem. A Escritura nos diz no livro de Tiago que quando se quebra um mandamento, se torna culpado de todos eles. Isso significa claramente que nós, mesmo quando fazemos o bem, somos culpados quando a gente faz o mal. E nesse caso específico, a nossa natureza inclinada para o pecado, o que nós, portanto, chamamos de total depravação, nos impede, nos tira a força necessária para caminharmos sozinhos. Portanto, se a graça e se o amor de Deus não nos alcança, se a ação de Deus não vem sobre nós, nós de fato estaríamos perdidos. E é por isso que nós afirmamos que a eleição de Deus, ela é uma eleição incondicional. Portanto, os méritos estão todos eles em Deus e em Cristo. Deus nos elege não porque viu, não porque previu, mas Ele nos elege porque resolveu nos amar. E Ele não coloca sobre nós condições, porque nós não temos condições alguma de cumpri-la. Aí eu quero mostrar algumas passagens, apenas para que você possa pensar quanto a isso. Por exemplo, quando pensamos na nação de Israel, e é claro que no caso de Israel, nós temos que entender que há uma eleição como país, e há uma eleição específica no meio daquele povo para a salvação. Mas não vou entrar aqui, nesse momento, nessa distinção, deixaremos isso para um outro momento, para uma outra ocasião. Mas eu quero apenas mostrar um elemento fundamental, que a eleição ela é sempre um elemento incondicional, sempre parte da disposição de Deus, da vontade soberana de Deus. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de outros povos, pois vós eres menor em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava.
Aqui é um texto que deixa bem claro de que a eleição em relação ao povo de Israel não estava condicionada. A eleição era incondicional porque Deus resolveu amá-los. Deus resolveu escolhê-los. E Deus não escolheu porque eles eram maiores ou melhores, porque tinham esta ou aquela condição. Foi porque Deus assim quis. Romanos capítulo 9, versículo 11 e 13, diz assim: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, amei Jacó e aborreci, me diz Esaú. Estou aqui apenas fazendo um resumo de todo o verso, mas pode observar na sua escritura. Romanos capítulo 9, de 11 a 13. Portanto, o texto deixa bem claro de que a escolha de Deus por Jacó não tinha a ver com condições ou com qualquer elemento em Jacó que pudesse favorecê-lo. O próprio texto da Escritura coloca Jacó como alguém que era enganador. Ele não era melhor do que Esaú. Ele não tinha condições privilegiadas. Pelo contrário, ele era tão pecador quanto o irmão. Mas Deus, na sua vontade livre e soberana, resolveu amar Jacó. E aqui então podemos encontrar outras passagens que nos desafiam a pensar sobre isto. Por exemplo, a Escritura nos diz, no livro de Efésios, capítulo 1, eu quero que você abra lá comigo a sua Bíblia, nesse texto. Efésios, capítulo de número 1, diz assim, versículos 4 e versículo 5, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua ou de sua vontade. Então percebam, queridos, como que o processo se dá. Uma vez que Adão pecou, e, portanto, se tornou culpado perante Deus, Adão, como representante federal, como representante legal de toda a raça humana, Paulo diz isso claramente em Romanos, capítulo 5 em diante, quando diz que por causa do pecado de Adão, esse pecado gerou morte e alastrou-se por toda a humanidade. A Escritura nos desafia a entender que nós estávamos em Adão, e porque nós estávamos em Adão, nós nos tornamos culpados e, naturalmente, herdamos a corrupção do pecado. Aprendemos na nossa primeira aula, na semana passada, de que esta inclinação para o pecado nos faz com que a nossa condição, o nosso estado é de morte. A Escritura, portanto, nos diz que estamos cegos, que nós não conseguimos perceber naturalmente a ação de Deus. A nossa condição é de total incapacidade, total depravação. O pecado alastrou-se por todas as nossas faculdades. Isso então diz que nós estamos perdidos, que sozinhos, por nós mesmos, nós não temos condições ou força. O fato é, queridos, de que a inclinação natural do teu coração é para o pecado. Mesmo quando você tem consciência do erro, o teu coração pende para o pecado. Aí então, se Deus nos elegesse e tivesse colocado condições, ninguém se salvaria. Por isso, essas passagens todas que eu li, e há muitas outras, naturalmente, nos desafiam a pensar
e nos convencem de que a eleição ela é incondicional e, portanto, não está atrelada a nenhuma condição que Deus coloca diante de nós. Como acabei de dizer, se Deus colocasse alguma condição, ninguém se salvaria. A eleição, portanto, ela é incondicional. Aí, então, caminhando já para o fim, eu quero te fazer pensar e entender um elemento central. Perceba uma coisa, queridos. A salvação, ela é um ato direto de Deus. Ela é uma ação direta do Senhor. Nós entendemos pela Escritura que antes de que tudo existisse, e é isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, a eleição, ela antecede os elementos históricos, mesmo quando não existia nada. Nesse momento, Deus resolveu salvar. E como Deus não poderia esperar qualquer atitude do homem, ele age de maneira livre e incondicional. Ele opta de maneira soberana em salvar. Ele então decide salvar. Portanto, a salvação do homem é uma ação direta de Deus. É claro que quando nós falamos em salvação, não estamos pensando apenas na eleição, porque há diversos outros elementos que vão atrelar a ordem de salvação, mas todas essas ações, elas estão diretamente relacionadas a uma ação primária de Deus. É Ele que decide, é Ele que vem. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É Ele que nos escolhe, e a escolha de Deus, ela é incondicional, não está atrelada a nada que Ele tenha visto em nós, ou alguma expectativa de uma ação nossa. É uma ação exclusivamente dEle. Mas aí um detalhe que eu quero que você entenda. Nós compreendemos que existe uma dupla eleição, ou uma dupla predestinação. Deus, Ele resolve salvar. E quando Deus resolve salvar, as pessoas que o aceitam, não o aceitam obrigadas e nem tampouco vão na marra. Ele não pega as pessoas e as trazem sem que elas queiram. E aí que está o milagre da salvação. A eleição de Deus, incondicional, vai fazer com que a ação do Espírito Santo de Deus mova o coração do homem, de maneira tal que os seus olhos são abertos, e este voluntariamente vai até Deus. Só que esse ir até Deus está atrelada a uma ação direta de Deus. Por isso a eleição ela é incondicional. Ninguém vai a Deus sem que primeiro Ele mova e haja o coração desse indivíduo. Portanto, a salvação ela está atrelada a um ato direto de Deus. Agora, aqueles que se perdem, há uma ação direta de Deus em reprová-los. Agora é preciso que você entenda que Deus não coloca no coração deles um desejo de errar ou de pecar. Percebam, o que Deus faz é deixá-los seguir o seu próprio coração, o seu próprio desejo. Entenda, meu amado, que você aceita as verdades de Deus, porque Deus age de maneira direta no seu coração, mexendo no seu coração uma chavezinha para que você entenda e seus olhos sejam abertos. Por isso a salvação é um milagre divino. Você vai porque você quer, você vai sem amarras, mas você vai porque Ele elegeu você. As demais pessoas, Deus as deixa seguir o seu próprio caminho. Entendo que essas pessoas não amam a Deus. Elas não são injustiçadas. Elas, de fato, não querem a Deus. Elas não amam a Deus. O que Deus faz é deixá-las onde elas estão. E você só ama a Deus, não é porque você queria, não é porque você é bom, não é porque você tinha alguma disposição. Você o ama porque o Senhor
de maneira especial, age pelo seu Espírito no seu coração. E esse agir do Espírito Santo, essa expiação que tem a ver com a obra de Cristo, esse chamado eficaz que tem a ver com a ação do Espírito Santo, essa sua perseverança no caminho que tem a ver com a ação do Espírito Santo, ela só acontece porque na eternidade Deus resolveu escolher você. E Ele escolheu de maneira incondicional. Portanto, a eleição incondicional, ela não gera em nós arrogância, revolta, preocupações, mas ela nos traz alento e paz, por saber que nós somos incapazes, que nós não temos habilidade, que nós não temos dignidade, mas sem qualquer condição que Deus coloca, Ele nos elege e nos ama. Dá para entender isto? Ele te chama, Ele te elege, não é porque você tenha qualquer atitude ou qualquer condição, porque você não tem. É como eu disse lá no começo, se Deus colocasse isso diante de você, ninguém se salvaria. É por isso que Deus tira essas condições. O amor de Deus por nós é um amor incondicional. Se Deus fosse nos amar por alguma coisa que Ele fosse ver em nós, ou porque fosse esperar alguma atitude nossa, nenhum de nós seria amado por Deus. É por isso que você precisa louvá-lo, glorificá-lo, alegrar-se constantemente, porque Ele elegeu você, porque Ele amou você, não porque você poderia fazer alguma coisa, porque você fez alguma coisa, porque você não. Ele simplesmente te amou, e Ele nos elegeu, sem condição alguma, ou as condições que estão ali, ou exclusivamente na sua mente. Ninguém que foi eleito porque é melhor do que este ou aquele. Todos nós estamos na mesma condição de total depravação. E é por isso que a eleição é gloriosa, porque a eleição, ela é incondicional. Eu sei, irmãos, que este é um assunto complexo, difícil de entender, e que gera inúmeras perguntas. A minha intenção aqui, nessa manhã, é falar diretamente aos membros da Igreja Presbiteriana do Novo Horizonte, porque estamos tratando desse assunto. É claro que se nós estivéssemos presentes nos nossos cultos dominicais, haveria uma maior possibilidade de nós discutirmos o assunto. Mas nessa condição, eu estou apenas introduzindo o assunto, trazendo algumas passagens, desafiando você a pensar, a fazer perguntas, a olhar lá no nosso grupo, boletim digital, o esboço e algumas informações a mais que eu coloco lá, mas desafio você a pensar e me colocando à disposição para que possamos conversar sobre esse assunto, para que você possa me procurar com as perguntas e eu terei todo o prazer e toda a alegria de poder ajudar você. Concluo apenas dizendo que o primeiro ponto que é contrário ao livre-arbítrio, e tente se lembrar do que eu tenho dito quanto ao conceito teológico do que é livre-arbítrio. Portanto, a Escritura, contrária a esse conceito, diz que a condição do homem, naturalmente, é de total depravação. Portanto, o pecado alastrou-se por todas as faculdades humanas. Isso, então, o incapacita, o impossibilita de aproximar-se de Deus naturalmente. O homem está naturalmente perdido por causa do seu pecado. Portanto, Deus não pode salvá-lo esperando do homem qualquer ação, pois ele está morto. Então, ele elege, e ele elege de maneira incondicional. Ele não espera qualquer condição desse homem, do mesmo jeito que ele fez com Israel. Antes da fundação do mundo, Deus predestina, Deus escolhe quem vai salvar. Ele decide quem vai salvar. Porque se Deus não agir assim,
ninguém pode salvar por si mesmo, porque naturalmente o homem opta pelo pecado, naturalmente o homem opta pela uma rebelião contra Deus. Portanto, ele age, ele move o nosso coração, para que então o nosso coração se direcione a Ele, o ame e o deseje. Portanto, o ponto natural, posterior à depravação total, é naturalmente a eleição incondicional. Na próxima aula, iremos, portanto, estudar a expiação limitada, respondendo uma pergunta: por quem Cristo morreu? E esta, então, é a nossa temática do nosso próximo assunto. Portanto, que Deus abençoe sua vida, que Cristo fortaleça o seu coração, e como eu disse, estou à disposição para responder as suas perguntas. Pode enviá-las a mim, que eu terei todo o prazer de respondê-las. Vou fazer uma oração, finalizando assim, portanto, essa escola dominical. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez, nós nos achegamos à Tua presença, gratos, porque Tu és bom. E nessa manhã, ó Deus, nosso coração se alegra diante de Ti, porque nós, estando numa condição de total incapacidade, sem qualquer alternativa ou possibilidade de se salvar, o Senhor na eternidade nos escolheu. E não nos escolheu porque previu, porque viu alguma atitude boa em nós, porque mesmo que a gente faça uma atitude boa aqui e acolá, fazemos também atitudes ruins, o que nos impossibilita e o que caracteriza a nossa natureza inclinada para o pecado. É por isso que a eleição ela é incondicional. O Senhor nos escolheu apenas movidos pelo Teu próprio amor. O Senhor nos escolheu porque o Senhor quis, porque aprouve a Tua própria vontade e desejo. Os méritos todos são do Senhor. E o nosso coração se alegra, ó Deus, nessa verdade. Eu sei que esse é um tema difícil, Senhor Deus, mas que em vez de ficarmos preocupados com quem é, com quem não é, que nós compreendamos que essa doutrina, ela move no nosso coração o conforto de saber que nós, mesmo não tendo condições, o Senhor é que nos dá as condições, de que mesmo nós sendo naturalmente incapacitados, o Senhor nos capacita. Portanto, essa doutrina molda e nos traz alento e graça e paz. Ela nos traz a alegria de saber que a salvação é obra Tua, ó Deus. E sendo Tua, o nosso coração pode se alegrar. O nosso coração pode ter certeza de que Tu não apenas começastes uma obra, mas que Tu vai terminá-la de fato. Porque ela não depende de nós, ela depende exclusivamente do Senhor. E, portanto, a salvação e a perseverança do santo é final, porque a eleição, ela é incondicional. Portanto, nós Te louvamos por isso. Que nessa manhã, ó Deus, o Teu povo possa descansar de saber de que a eternidade é uma realidade, não é porque os irmãos são bons, mas porque o Senhor é bom. Não é porque eles amam o Senhor, mas porque o Senhor nos amou. Não é porque eles fizeram alguma coisa, mas foi porque o Senhor fez. E a eleição não depende de nada do que eles são, mas depende exclusivamente do Senhor. E por isso eu afirmo que a eleição é incondicional. E o nosso coração se alegra, ó Deus, com essa verdade. Portanto, é essa oração que faço em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tenham todos um bom dia.